sejam todos muito bem-vindos ao nosso Terra Viva Entrevista, um programa que traz uma abordagem diferente, que promove uma segunda opinião sobre os fatos que estão inseridos no universo agropecuário dentro e fora da porteira, não é, Pedro? Exatamente, Flá. A crescente adoção de políticas protecionistas, como na Europa, é um dos assuntos de hoje. A transformação dos mercados globais tem colocado desafios importantes para o Brasil, um dos maiores players agrícolas do mundo. Segurança alimentar, a transição para uma economia verde são critérios internacionais que exigem um diálogo, além de inovação, e uma construção de narrativas mais robustas para posicionar o Brasil como líder em práticas agrícolas sustentáveis. E aqui hoje, nosso convidado é especial. A gente recebe o Ingo Pogler, vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG. Ingo, muito bem-vindo ao nosso Terra Viva Entrevista. Um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, Flávia. Muito obrigado, Pedro. É um grande prazer estar com Terra Viva hoje. A gente que agradece muito a sua participação aqui hoje e a gente começa falando, sobre a lei antidesmatamento da Europa que foi adiada, um fôlego aí para o Brasil. Como que o Brasil pode alinhar suas práticas agrícolas às exigências do Green Deal europeu sem comprometer a competitividade de suas cadeias produtivas, Exato. Nós recebemos um ano a mais para nos prepararmos, mas também a União Europeia percebeu que não só o tempo era muito justo, como também alguns critérios que eles emanam, e isso é para o mundo todo, não é só para o Mercosul, precisam ser revistos. E nesse tempo o Parlamento Europeu teve uma reeleição, foi eleito um parlamento mais conservador. E o que eles percebem é que os critérios adotados não são somente importantes para eles justificarem também que não vão contribuir pelo desmatamento, partindo de compras feitas seletivamente, mas também perceberam que os efeitos secundários e terciários dessas medidas comprometem o objetivo principal. Então, por exemplo, o critério de não trazer produtos de áreas desmatadas na área do cacau, por exemplo, o maior fornecedor da União Europeia é Gana e Costa do Marfim. São países menores, pequenos, onde existem pequenas fazendas, pequenas propriedades. E elas não têm as condições, como nós, talvez, pelas cooperativas ou por empresas maiores, de fazerem isso. Então, se isso fosse implantado a partir do dia 1º de janeiro de 2024, eles não teriam mais fornecimento de cacau. E aí a pergunta que a gente faz para eles, como é que ficará a Páscoa de vocês? Chocolate suíço. Não é? Então, eles percebem que algumas coisas precisam mudar. Claro, quando você fala de soja, quando se fala de carne, quando se fala dessa parte onde os produtos são muito maiores, os volumes, as empresas, você tem mais condições e facilidades de você se adequar. Esse ano é importante para nós, a gente está fazendo essas adequações e também vamos rediscutir alguns critérios para uma realidade mais factível. Exatamente. Além disso, a gente tem alternativas para o Brasil para propor uma transição justa, prolongada, que contemple as diferenças entre trópicos, entre regiões tropicais e também temperadas? Exato. A União Europeia, além de exportar produtos bastante sofisticados, eles são mestres em exportar conceitos, e colocarem mundo afora concepções e ideias, porque imagine, eles têm que negociar cada dia com 25 países diferentes, harmonizar normas e procedimentos dentro da União Europeia. Então, eles buscam essas unificações, Portugal com a Grécia, aí eles começam a elaborar esses conceitos e trazem um denominador comum. Quando chegam a isso, a péssima ideia que eles têm é exportar esse conceito mundo afora,
porque isso pode ser muito bom para a Europa em clima temperado, mas não pode se adequar, talvez, a nossas economias tropicais. Hoje, o Brasil lidera uma fronteira de conhecimento e de práticas e de tecnologias numa economia tropical com maestria, mas nós estamos no começo desse processo. Sem dúvidas, né? E você, como vice-presidente da ABAG, né? Como que você descreve o papel da ABAG nesse cenário atual, né? Do nosso agronegócio brasileiro e também mundial? Ele é muito gratificante porque a ABAG é uma associação que integra diversos setores do agronegócio. Então, desde a produção até a parte dos fornecimentos da semente, dos insumos, dos defensivos, das tecnologias, das logísticas, até a parte de seguros, financiamento e por aí vai, até o prato do consumidor. Então, dentro desta cadeia, você consegue perceber quando existem mudanças mais abruptas, como essas que a gente estava comentando, aonde essa cadeia começa a ter graves problemas ou aonde ela vai bem. Porque cada setor normalmente olha o seu lado, olha a sua particularidade. E nós conseguimos olhar o caminho todo, a jornada inteira. Agora, Ingo, por falar nessa questão, eu gostaria de levantar um ponto. A gente segue sendo alvo aí de um protecionismo europeu. Recentemente, a França protagonizou mais um episódio lamentável em relação ao que aconteceu com a retratação. Houve até, inclusive, a retratação do CEO do Grupo Carrefour, né, colocando em xeque a nossa produção agropecuária, a sustentabilidade. A resposta do Brasil foi uma das que vai ficar para a história, que foi um boicote ao fornecimento de carnes aqui para o grupo no Brasil. Mas como transformar esse diálogo de uma forma mais efetiva, maduro e menos reativo? A política vive de ações e reações. E nós começamos a ter um protagonismo mais intensivo nos últimos 30 anos. Tá lá, o Brasil importava muito, usava tecnologias que a gente aprendia com os hemisférios norte. E nos últimos 30 anos fizemos essa revolução que está no começo, ela ainda não chegou ao seu ápice. O ponto forte dentro dessa circunstância é que nós hoje somos grandes protagonistas de proteínas animais e também dos insumos das proteínas animais. Então, quando a gente vende soja, por exemplo, é um alimento para animais. A cadeia produtiva das proteínas é uma das mais difíceis da humanidade. Imagine 100 anos atrás. Você, até é bíblico, podia estocar trigo por 7 anos, mas você não conseguia estocar carne, a não ser que o animal estivesse vivo. Não é? Então, o hemisfério norte, com o inverno, com tudo mais, começou a trazer determinadas tecnologias, que foram os embutidos, na questão do leite foram os queijos, ou foram os salgados e assim por diante. Então, de 70, 80 anos para cá, houve a refrigeração. Mas a tecnologia da refrigeração não é só no local do abate até o ponto onde você vai consumir, mas é na cadeia inteira. Então, se você olhar hoje o Brasil, ele domina do lugar do abate até o ponto mais longínquo da terra sem problemas. Então, nós temos carne abatida no sistema kosher, ou no sistema halal, ou no corte europeu, ou no japonês, ou no chinês. A gente adequa tudo isso e sai o container e chega com qualidade certificada. Isso é uma tecnologia, isso é uma gestão, isso é uma governança que não é simples. Então, hoje, nós somos os maiores exportadores de proteínas animais e que é a parte mais difícil da cadeia alimentar. E influenciamos os preços nesses mercados. Não é que a gente influencia quantidades exageradas. Em geral, os países têm uma produção local forte,
Mas no momento que você entra com um preço altamente competitivo, aí você incomoda esses países, porque eles vão ter que subvencionar mais ou eles saem da competição. E aí é onde a gente tem um atrito. E a França, especialmente, voltando à sua pergunta da França, ela tem uma questão muito forte em relação ao atributo agrícola, não é? E como eles não querem o acordo Mercosul-União Europeia, eles exageraram numa certa dose e nesses dias que se passaram, nessas semanas, o presidente Macron, depois de ter saído do Brasil, começou a fazer uma campanha extraordinariamente forte contra o acordo Mercosul-União Europeia, muito mais por uma situação de um problema interno que ele tinha. E por infelicidade do executivo do Carrefour, ele entrou na solicitação política do presidente e fez uma manifestação desastrosa, o que não só atingiu a unidade dele dentro da França, mas atingiu todas as unidades mundiais. Então, uma situação para ele extremamente crítica que ele não deveria ter feito. E depois de 48 horas ele percebeu o tamanho da repercussão, do desastre que ele fez. E não foi só no Brasil, ele levou isso para o Mercosul. Então, se você hoje vê as exportações, por exemplo, em relação ao EUDR, que é a ação de não comprar produtos de áreas desmatadas, o Uruguai não tem área desmatada. E o Uruguai tem um rebanho totalmente certificado pela União Europeia. Então, ele atingiu em cheio o Uruguai, que, na verdade, estava indo melhor do que qualquer um dos outros países, não é? Então, foi gratuito, não foi inteligente e, infelizmente, ele atingiu as próprias unidades do Carrefour aqui no Mercosul, que fazem um bom trabalho, que são instituições de qualidade, que têm preferências dos seus consumidores, não é? Aí, com uma situação dessa, não tinha outra do que se retratar e se retratar e se retratar. Quer dizer, essas retratações não foram suficientes, estão sendo novamente olhadas. Então, é um prejuízo de reputação que eu acho que ainda a gente não viu o final disso. Exatamente, eu vejo dessa forma também, que muito mais que o ponto final, uma reticências nessa história, até porque o que houve, né, de resquício depois dessa fala, né, de reflexo dessa fala, provoca muito problema naquilo que é do própria empresa, porque o brasileiro consome a carne produzida aqui e o próprio grupo compra essa carne, ou seja, só reforça que a gente come aquilo que a gente produz, que a gente confia naquilo que está na mesa, não só do mundo, mas nossa. Então, eu também vejo, Ingo, não sei se entra também dentro da visão sua, da BAG, de que mostra realmente para o mundo que a França está num jogo, pode-se dizer até mesmo um pouco dúbio, né? Pensar no pensamento de como é que você fala isso, sendo que sua própria rede compra? Não é ilógico? Totalmente. E Pedro e Flávia, quando um presidente chega a esse ponto, numa briga que não vale a pena, ao nosso ponto de vista, você diz assim, por que ele está fazendo isso? E por que empresários entram nessa? É porque o acordo Mercosul-União Europeia vai sair. Ele não teria feito toda essa cartada se ele já percebeu que o jogo já se perdeu. Então, é a última cartada dele. Ele truca, mas sem ter nada na mão. Então, é uma tentativa e nós vamos ficar muito felizes até o final do ano em comemorar o acordo Mercosul-União Europeia e tomando uma champanhe francesa. Exatamente. É o melhor método. E o Brasil também mostrou isso, né? A sua referência em sustentabilidade durante a COP29 no Azerbaijão e também vai ter essa oportunidade de mostrar na COP30 no Belém do Pará, né? Essa referência na questão da sustentabilidade e a qualidade do nosso agronegócio brasileiro, não é, Ingo? Nós temos longos caminhos pela frente. A qualidade é uma questão que a gente precisa cada dia novamente conquistar junto ao consumidor. E
certamente nós hoje temos produtos de altíssima qualidade que competem lá fora, que têm excelência, ganham prêmios e aqui no Brasil também. Mas nós temos ainda um longo caminho. Bom, Ingo, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai trazer outras informações, inclusive vamos falar sobre a educação. Um projeto até que a BAG incentiva bastante, a gente vai mostrar em instantes, né, Flá? Exatamente. Terra Viva, há 19 anos, cultivando o melhor do Brasil. A gente te espera, fique aí. Já estamos de volta com o Terra Viva Entrevista, hoje recebendo o vice-presidente da ABAG, Ingo Pogler, trazendo para a gente toda a sua visão acerca não só da transição verde global, da agenda verde da Europa, mas também falar sobre aquilo que o mundo hoje busca do Brasil, ou melhor, do agrotropical, que é a segurança alimentar, segurança energética e, claro, também as questões em relação às mudanças climáticas. Ingo, a gente falou sobre várias questões, principalmente do protecionismo no último bloco, um pouco da COP30, né, o Belém do Pará, que é a expectativa depois do Azerbaijão, exatamente como é que o Brasil vai abrir suas portas para o mundo e mostrar de fato aquilo que é de bioeconomia, produção. Mas o que a gente vê como um problema que é extremamente básico daquilo que nós passamos hoje com a má informação, que é a questão da educação. E a BAG tem investido muito nisso, né? Dentro dos muros das escolas. Temos aí o projeto que é de Olho no Material Escolar, que fala muito sobre isso, mas também dentro das universidades, né? Em que a BAG, inclusive, convida jovens a conhecer. Conta um pouco mais para a gente desse projeto da associação, que é a associação que é o guarda-chuva de todas, podemos dizer assim. O aprendizado começa no ser humano com o imaginário, o poder do imaginário. Você trabalha o seu imaginário porque é aquilo que você vê na frente e você realiza no presente. Então, nas escolas ou nas famílias, você traduz isso para uma vivência. A natureza e o ser humano sempre tiveram uma relação muito intensa. Às vezes eram ameaças, às vezes eram conquistas, às vezes eram o seu grande desafio de vida. Então, essa relação, ela mudou muito e você consegue trabalhar muito melhor ela se você traz amor à natureza por aquilo que você faz na natureza. Então, essa parte dentro desse valor é fundamental. Então, na parte educacional, a natureza faz parte do agro, como o agro faz parte da natureza. É a chuva, é o vento, é o sol, é a terra, é a planta, é isso, é aquilo. Então, na parte tropical, mais ainda pela riqueza que nós temos. Então, é fundamental que isso seja bem feito, fundamental que isso seja lecionado com fundamentos, onde você traz ciência, você traz tecnologia, você traz didática, porque não adianta você hostilizar o ser humano contra a natureza. Isso já passou, não é mais isso. Hoje é outra coisa, você tem que trabalhar a afeição com a natureza. Aí você se depara com material escolar e, de repente, você percebe que você está numa outra realidade. Então, escolas rurais, de repente, são ensinadas coisas que o pai e a mãe não exercitam, que ele não vivencia. Aí você diz, espera aí, isso aqui é uma contradição, não pode ser assim. Então, esse movimento de olho no material escolar é para um aprimoramento dos conteúdos, partindo das realidades existenciais e partindo de ciência, tecnologia e didática. Então, aí nós convidamos universidades, institutos de pesquisa, a própria Embrapa, que é um celeiro de conhecimento, para nos ajudar nisso. Nada mais e nada menos do que falar a verdade com amor e aí você transforma o que você quiser. Exatamente, né? Uma comunicação eficiente que o nosso agronegócio precisa e também para os produtores rurais, né? Capacitação, tecnologia, modernização, isso traz aumento de lucratividade e produtividade nas suas propriedades, né? E conhecimento. Hoje eu mesmo, quando a gente vai nas propriedades,
você às vezes não sabe com que vegetal você está trabalhando, você coloca o celular em cima, ele te identifica, te fala, te faz, etc. Então, você tem isso. Então, tanto mais é você gerar confiança no material que as nossas professoras, professores e crianças recebem às mãos. É por isso que a gente está insistindo nisso e o Congresso está com esse projeto na mão e é de muita importância para o Brasil. Exatamente. Você usou, Ingo, uma parte muito importante que é a tecnologia, né? A gente lembra que a tecnologia também tem sido utilizada como uma ferramenta muito importante para o produtor rural, até porque nós temos aí o georreferenciamento, né, que combate inclusive o desmatamento ilegal, né, e fortalece todas as cadeias produtivas de uma forma sustentável aqui no Brasil. De que forma vocês enxergam isso, uma vez que, se a gente for fazer aqui uma breve recordação no primeiro bloco, o senhor até inclusive citou o Mato Grosso do Sul, né, fazendo toda a questão, né, de investimento em tecnologia para melhorar a conectividade. Neste sentido, isso também entra neste ponto, não só de levar a educação, mas também de combater aquilo que é um inimigo antigo do Brasil? Totalmente. Isso vai nos facilitar muito, quer dizer, o Código Florestal e também todo o código que trabalha as reservas, as APPs, com os ditames como fazer. Hoje temos uma regra de ABNT que nos auxilia nos combates aos incêndios florestais. Tem 2 semanas, 3 semanas que isso aí saiu. Então, nós temos a instrumentalização. O que agora, com a conectividade, nos é ajudada, é você entrar no foco de fazer o certo, de maneira certa, logo na primeira vez. Então, isso aí nos vai ajudar. Nós temos que saber fazer essas aplicações e também trazer isso para dentro da casa do agricultor, trazer isso para dentro das famílias do agricultor, não é? E das propriedades. Então, isso hoje vai facilitar muito. A maior parte tem o celular, muitos estão conectados, tem áreas que não estão conectadas, a gente reconhece isso, mas aquelas que não estão conectadas podem fazer. Então, a ilegalidade não tem mais chance a longo prazo. Então, aquele que investe na ilegalidade está investindo num barco furado. Isso é muito importante comentar. Então, é melhor aprender, é melhor adaptar. E olha, cá entre nós, a Embrapa tem cartilha para tudo da vida. Quer dizer, se o sujeito quer plantar uma coisa, tem um sistema que nós agricultores conhecemos, chama ZARC, é Zona, né, Agrícola de Risco Climático. O Banco do Brasil usa isso e diz assim, você quer plantar a batata no sul da Bahia, qual é o tempo que você vai, quando é que você vai plantar? Vou plantar em janeiro. Aí você vê, tem uma zona vermelha e fala, não, eu não vou te financiar em janeiro, porque você não tem um regime de chuva, que é suficiente ou é demais, eu vou te financiar isso em maio ou junho. Ele já faz esse georreferenciamento com as indicações. Isso não é de ontem, isso já temos desde 1999. Então, a gente tem coisas que a gente tem como aplicar, aplicamos e agora é difundir, é comunicar, é trazer. Então, a gente tem isso. E nós, na BAG, estamos entusiasmados nessa parte tecnológica. As inovações que a gente vê na AgriShow, a cada dia são maiores, cada dia menos mecânica, cada dia mais software, cada dia mais conectividade. E a garotada mostra para a gente coisas fenomenais, é entusiasmante. E a economia circular, né, que tem todo esse incentivo também do setor agro e ajuda os produtores rurais cada vez mais, né, tendo base nesse conhecimento da reciclagem e usar isso ao seu favor. Flávio, você tem colocado um ponto importante. A economia circular, ela tem várias dimensões. Ela tem uma dimensão municipal, ela tem uma dimensão de Estado, e ter uma nacional e uma internacional. Então, se eu estou falando de um desperdício, por exemplo, orgânico dentro das escolas, da questão alimentar, isto é prefeitura. Aí a circular é um regulamento da prefeitura. Se eu estou falando de alguma coisa de reciclagem de latinhas, ela já é praticamente estadual ou
pode até ser nacional. Se eu falo do celular, a bateria tem que ser reciclada em um outro país. Então, para cada uma delas, necessitamos ter uma regulamentação específica. Temos que fazer. Porque se a gente não faz, ela vai ficar na boa vontade e ela não é sistematizada. Então, nós temos que começar a trabalhar fortemente com as prefeituras. Aliás, a prefeitura, Flávio e Pedro, para mim, hoje, são temas de maior relevância. Não só para o agro, mas também para a sustentabilidade social. Eu sempre costumo fazer a seguinte pergunta: quem deveria ter o mapa da fome na mão? Não é o presidente da República e não é o governador, é o prefeito. Porque ele, ao entrar, deveria nos mostrar aos nossos munícipes: olha, o meu mapa da fome tem tantos, infelizmente. Quando ele sai, ele tem que mostrar o quanto reduziu, porque ele tem que saber. E isso é o mapa de risco, da parte de reciclagem, da parte de outros temas, onde o munícipe sabe. E o prefeito tem que ser cobrado disso. Que é um Nós não temos micro, esse hábito. É um problema macro, mas ao mesmo tempo micro, em função da pontualidade onde tem que ser combatido. E é lá que a gente resolve. Perfeito. Então, como a gente está iniciando agora com prefeitos novos, o convite é esse. Exatamente. Ingo, muito obrigado pela sua participação aqui com o Terra Viva Entrevista. Foi uma entrevista enriquecedora, muitos pontos que a gente trouxe aqui, mas infelizmente são 30 minutos que a gente queria colocar muito mais. Mas é claro, isso reforça só o convite para o senhor vir outras vezes aqui. Nós aqui, Terra Viva, estamos de portas abertas para a BAG. Inclusive, eu quero agradecer a mecânica, o Enio, que até acompanhou o senhor aqui, o excelente jornalista, assessor que veio aqui para prestigiar a honra da sua visita, inclusive participar dessa entrevista com a gente também. Muito obrigado, Enio. Muito obrigado, Ingo, pela sua entrevista. Muito obrigada, viu? Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso Terra Viva Entrevista. E, claro, a gente quer te parabenizar por esse trabalho de excelência que você realiza aí em favor, em prol do nosso agronegócio brasileiro, né? Muito obrigada. E eu queria agradecer você, Flávia, e você, Pedro, pelo entusiasmo que vocês têm. Quando abrimos a Terra Viva e vemos vocês, o dia já fica melhor. Não é? Os passarinhos cantam mais alto e a chuva vem. Não é? E ótimo, é o que o nosso agro precisa, né? E o Enio é nosso eterno ministro de comunicações da BAG. Sempre. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Olha, você pode rever essa entrevista quando e onde quiser na nossa página no YouTube, né, Flá? Exatamente. A gente te convida a seguir o canal Terra Viva em todas as redes sociais para não perder aí as principais informações, claro, do nosso agronegócio brasileiro. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.